Vamos até a França, porque há nesse momento uma grande preocupação com a segurança em sinagogas, em escolas judaicas. A primeira-ministra da França falou sobre os ataques em Israel e destacou a questão da segurança. Priscila Yazbek está lá em Paris e vai trazer os detalhes para a gente ao vivo. Oi, Pri, bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, então falou sobre o reforço da segurança em frente a escolas judaicas e também às sinagogas. Eu, inclusive, estou aqui em frente à sinagoga de Tournelle e agora há pouco eu vi soldados do exército francês chegando aqui para reforçar a segurança. A gente, inclusive, fez imagens que devem estar sendo rodadas aí para o pessoal acompanhar, porque isso aconteceu há cerca de meia hora, agora são 4h30 da tarde aqui do horário de Paris e, de fato, então, a segurança está reforçada aqui nessa região, que é o bairro do Marais, que é um bairro judeu de Paris, que tem muitos judeus, inclusive um dos bairros que mais sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, durante a ocupação nazista. 11 mil crianças foram deportadas aqui desse bairro para a Alemanha, sendo que 500 foram assassinadas em campos de concentração nazistas. Além da França, a Alemanha também está reforçando a segurança em locais judaicos. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que ia reforçar a proteção das instituições israelenses e judaicas na Alemanha. Disse a repórteres em Berlim que a Alemanha permaneceu firme ao lado de Israel e também disse que o país tem o direito de se defender contra os ataques bárbaros, embora tenha alertado contra alimentar esse conflito. Falando aqui sobre a situação na França, também é importante dizer que a primeira-ministra Elisabeth Borne disse que não há nenhuma ameaça específica nesse momento, mas que a França permanece extremamente vigilante. Ela também comentou uma outra questão sobre o conflito que acontece em Israel, que é o posicionamento de alguns partidos da esquerda francesa que justificaram os ataques do Hamas, do grupo islâmico Hamas. Então, neste sábado, o partido La France Insoumise, que é um partido de esquerda, alguns consideram inclusive de extrema esquerda, disse que a ofensiva armada das forças palestinas surge num contexto de intensificação da política de ocupação israelense em Gaza. Logo depois desse comunicado do partido, também o líder do partido, Jean-Luc Mélenchon, que é uma importante liderança da esquerda aqui na França, disse que toda violência desencadeada contra Israel e em Gaza só prova uma coisa, que a violência apenas se produz. O deputado da esquerda disse que durante muito tempo a França fez vista grossa à colonização e aos abusos na Palestina. Então, no momento em que os ataques tinham acabado de acontecer, o mundo todo estava condenando os ataques do Hamas a Israel, inclusive o governo francês condenando veementemente. Esses partidos de esquerda sugeriram que os ataques aconteceram por causa de uma violência inicialmente provocada por Israel, por não reconhecer os direitos dos palestinos. Depois disso, membros da própria esquerda fizeram críticas a essas declarações e aí nessa manhã também a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne, numa viagem a Bordeaux, também falou sobre isso. Ela criticou as ambiguidades revoltantes do La France Insoumise face ao drama dessas últimas horas. Ela falou que as posições do partido são bem conhecidas, tem muita ambiguidade, com um antisionismo, que é a oposição à defesa de um Estado judeu, que na verdade também por vezes é uma forma de mascarar uma espécie de antissemitismo. Então, tanto a primeira-ministra Elisabeth Borne quanto outras lideranças aqui da França acusam de antissemitismo esse discurso feito, então, pelo partido La France Insoumise e por outros líderes do partido que justificaram o ataque, então, feito pelo Hamas. Volto com você, Carol. E aproveitando, Priscila, que você está conosco, falando sobre essa repercussão dos ataques aí na França, em instantes, às 4h da tarde, pelo horário de Brasília, teremos a reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, atualmente presidido pelo Brasil. Temos a França como um dos países que tem assento permanente no Conselho. O que a gente pode trazer, Priscila, em termos de informações sobre a postura da França, diante até mesmo do atual posicionamento do governo francês? Carol, ontem eu conversei com fontes do governo que falavam sobre essa convocação da reunião, já que o Brasil está à frente do Conselho de Segurança, está à frente da presidência rotativa do Conselho de Segurança, isso desde domingo passado. E aí o que se fala nos bastidores é que deve haver uma divergência entre Estados Unidos,
Rússia e China sobre a questão, porque os Estados Unidos são fortes aliados de Israel e aliados de longa data de Israel. Por outro lado, Rússia e China são mais próximos ao Irã, que, como a gente sabe, vem falando aqui ao longo da programação, vem financiando as atividades do grupo islâmico Hamas. Então, pode haver uma divergência entre Estados Unidos, Rússia e China para que os membros do Conselho de Segurança cheguem a um consenso, a uma declaração conjunta ao final dessa reunião. É por isso que há dúvidas, inclusive, dentro do governo brasileiro, se de fato vai ser possível chegar a uma declaração conjunta. Uma das hipóteses que são aventadas é que os Estados Unidos tentem pressionar Israel a fazer um cessar-fogo com a contrapartida de que o Hamas acabe e faça uma dissolução do Hamas. Mas a gente está vendo que, por enquanto, as tensões continuam subindo, então muitos especialistas são céticos quanto a essa opção. Também haveria uma oposição por parte de russos e chineses, talvez por causa do Irã. Então, o que um professor também estava me falando é que cada lado deveria controlar os seus radicais, né? Então, por um lado, os Estados Unidos deveriam tentar controlar Israel e Rússia e China deveriam tentar controlar o Irã e, consequentemente, o Hamas. Volto com você, Carol. Obrigada, Priscila Asbeck. Daqui a pouquinho conversamos mais, nossa correspondente em Paris.